Boa tarde, meu povo. Vocês acreditam em vida após morte? Você acreditando ou não, depois que ouvir essa história, sua cabeça entrará em parafuso. Meu nome é Ramon Kids, do canal Ralph Mix, e vou lhe narrar um fato que ocorreu envolvendo eu e meus irmãos. Nos anos 60, meu pai, recém-chegado do interior, comprou um terreno ali na Iputinga, em Poço Alto, antigo Poço Alto. Hoje é bairro do Detran, porque depois que construíram aquela sede lá, passou a ser conhecido por bairro do Detran, mas na realidade ali é Poço Alto. E como ele não tinha recurso suficiente para de imediato construir uma casa, foi o que ele fez. Esse terreno que ele comprou tinha mais ou menos uns 12 metros de largura, eu acho que em 20 de comprimento. Ele pegou, aproveitou o muro da casa de trás e os dois muros das casas laterais e fez uma meia-água de 4 metros de largura por toda a extensão do terreno. Do lado esquerdo ele passou a parede e fez o banheiro. E na parte de dentro reservou uma parte para a cozinha e o restante colocou as camas. Os móveis ficaram tudo entulhados porque não tinha onde botar, né? Então veja bem. Com o passar do tempo, ele começou a construir a casa e, ao terminar essa casa, a casa ficou assim. Terraço, 2 quartos e uma sala. Entre essa casa e o quarto ficou a cozinha, porque ele emendou, ele acoplou a casa ao quarto. Aí ficou uma casa grande, entendeu? Uma cozinha imensa. E no primeiro quarto ficou papai, mamãe, no segundo quarto ficou minhas 3 irmãs, porque lá em casa a família era grande, era 12 irmãos, incluindo eu, 3 irmãs e 9 irmãos. E os 9 irmãos homens ficaram lá atrás no quarto. Parecia um alojamento de soldado, era uma cama ao lado do outro, só eram 9 camas. Então, como meu pai era militar, era muito criterioso, ele botou do mais velho, que era Jaime, depois eu e depois seguiu os demais irmãos. Tudo muito bem. Meu irmão tinha costume de, antes de dormir, ele ler, ele gostava muito de ler. Quando foi uma certa noite, ele estava lendo, aí disse, Ramo, eu disse, diga. Disse, olha, acabei de ver o menino passar do banheiro para o quarto de papai. Menino? Sim. Aí se levantou, deu uma geral na casa, mas não encontrou nada. Aí eu perguntei, tivesse medo? Não. Te arrepiasse? Também não. Tudo muito bem. Com o passar do tempo, acredito que uns 2 anos, mais ou menos, aí meu irmão Sato, que é mais novo que eu, acordou de manhã e disse, olha, ontem eu me acordei e tinha um menino na porta do quarto olhando para mim. E pela descrição do menino, era exatamente o mesmo menino que meu irmão viu há uns anos atrás. Um menino de aproximadamente 12 anos, cabelinho repartido de lado, uma camisa de manga comprida marrom, ou marrom, meio cor de chocolate mais ou menos, entendeu? E com aquele olhar sereno. Tudo muito bem. Depois de um certo tempo, aí minha irmã Mazinha, que era mais nova da turma toda, de madrugada chamou a gente correu lá. Quando chegou lá, disse, eu acabei de ver o menino passando do quarto de papai para o banheiro. O mesmo percurso que ele fez ao contrário. A primeira vez que ele foi visto, ele estava passando do banheiro para o quarto de papai. Dessa vez ele estava do quarto de papai para o banheiro. Tivesse medo, ela disse, não. Te arrepiasse também não. Tudo muito bem. Passou-se. Foi dormir. Depois de um certo período, esse mesmo irmão, Sati, que havia visto ele pela primeira vez, acordou-se de madrugada e avistou ele de novo. Dessa vez, ele não estava na porta, ele estava dentro do quarto, a mais ou menos 2 metros dele. Ele disse, só ele estava olhando para mim assim, eu olhei para ele assim, eu senti esse medo, ele disse, não, te arrepiasse também não. Aí ele disse, eu me enrolei e peguei no sono. Passou-se. Quando foi uma certa ocasião, nós estávamos tudo almoçando, 12 pessoas almoçando numa mesa, né? E depois que terminou o almoço, a gente ficou conversando. Eu já tinha mais ou menos 23 anos para 24. 23 anos tinha. Foi em 73, mais ou menos. Aí, resultado. Começamos a conversar e naquela conversa surgiu essa história do menino. E eu, inocentemente, disse, se eu ver esse menino, eu pergunto o que ele quer.
tudo bem, coisa e tal. Quando foi à noite, eu estou dormindo. Aliás, dormia com os quartos tudo apagado, escuro, né? Quando eu me acordei assim, o quarto todo claro, aquele silêncio, o quarto claro. Quando eu olhei assim, lá estava um menino, a menos de 1 metro, olhando para mim. Com aquele olhar sereno assim, bem sério, aquele cabelinho de lado, manguinha comprida, do mesmo jeito que meu irmão fez a descrição dele. Eu não senti medo. Na hora eu me lembrei o que eu tinha dito, que perguntaria a ele o que ele queria. Mas apesar de eu não ter medo, de eu não ter tido medo, eu não tive coragem de falar. Puxei o lençol, postei você na cabeça e fiquei ali, sem dormir, mas sem medo. Passaram alguns minutos, quando eu tirei o pano, que eu olhei assim, ele estava sentado ao meu lado na cama. Dessa vez, meu velho, o bicho pegou. Tive medo e tentei gritar, mas não consegui. Criou-se um nó na minha garganta, que não saía era nada. E eu fiquei ali, tremendo, querendo gritar sem poder, até ouvir as primeiras vozes do pessoal se acordando de manhã. Quando eu me levantei, o pessoal do turno estava assustado. O que foi que houve? Eu contei a história, ficou todo mundo estarrecido e fiquei com aquilo na mente. Me acovardei, me senti um covarde porque não perguntei. Mas sei lá, no momento faltou coragem. Aí eu fui. Depois dessa aparição, ele não apareceu mais para ninguém, até hoje. Mas na época, eu procurei o padre na Iputinga, na igreja da Iputinga, e narrei o fato a ele. Ele deu uma versão. Depois eu procurei um pastor evangélico, protestante, né? Ele deu outra versão a respeito do fato. E por último, eu fui no Centro Espírita de Meio e falei com a dona, e ela também deu outra versão. Das 3 versões totalmente diferentes, a mais que chegou próximo, talvez o que eu quisesse ouvir, né, sei lá, foi a versão espírita, da espírita. E eu fiquei com aquele negócio na mente até hoje, sem saber por que isso aconteceu. Aí eu fico na minha dúvida, existe vida após a morte? Tenho tudo para crer que sim, pela experiência que tive. Se você gostou dessa história, deixa o like, inscreva no canal, ajuda o velho a manter esse canal. Um beijo no coração e uma boa tarde.